Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Amém. Leggerò anche con voi il Salmi 96, versetto 6. Eu lerei com vocês os Salmos 96, versículo 6. Amém. Dice così: Splendore e maestà sono davanti a lui. Esplendor e majestade são diante dele. Forza e beleza stanno nel suo santuario. Força e beleza estão no seu santuário. Date al Signore, Deem ao Senhor, ó famiglie dei popoli. ó família dos povos. Date al Signore gloria e forza. Deem ao Senhor glória e força. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Portateli offerte Entreguem-lo ofertas. e venite nei suoi E cortili. venham nas suas câmaras. Amen. Amém. Il testo continua dicendo, E o texto continua dizendo, per finire questo salmo, para terminar esse salmo, il Signore regna. o Senhor reina. Alleluia. Amém. Alleluia. Questo è il momento che possiamo fare un'offerta al Signore. Esse é o momento que nós podemos fazer uma oferta ao Senhor. Un'offerta di onore. Uma oferta de honra. Portare l'offerta a Lui è adorazione, Trazer a oferta a Ele é adoração. ma anche è una dimostrazione di onore E também é uma demonstração de honra e fiducia. e confiança. Amen. Amém. E fiducia in Lui. E confiança nele. Fiducia al suo governo. Confiança no seu governo. Amen. Amém. Fiducia nella sua autorità E confiança na sua autoridade su nostra vita. sobre as nossas vidas. Amen. Portare offerte e dare al Signore la gloria. Trazer ofertas é dar ao Senhor a glória. La gloria dovuta al suo nome. A glória devida ao seu nome. Amen. Amém. Per questo facciamo così. Para isso façamos assim. È per questo che facciamo così. É por isso que nós fazemos assim. Amen. È per Amém. questo che portiamo a Lui le nostre offerte. É por isso que nós trazemos a Ele a nossa Per oferta. dargli onore. Para dar-lo honra. Amen. Amém. Alleluia. Padre, ti rendiamo onore. Deus, te damos honra. Gloria e la nostra fiducia. E glória e a nossa confiança. Riceve, Dio, la nostra offerta Recebe, Deus, a nossa oferta come adorazione al tuo nome. como adoração ao teu nome. Facciamo questo perché ti onoriamo, Fazemos isso porque nós te honramos, perché tu sei buono porque você é bom e perché ti amiamo. e porque nós te amamos. Riceve la nostra offerta Recebe a nossa oferta nel nome di Gesù. no nome de Jesus. Amen. Amém. Aleluia. Aleluia. Possiamo fare adesso le nostre offerte. Podemos fazer agora as nossas ofertas. Siete liberi per fare questo Você é livre para fazer isso. nel nome di Gesù. No nome de Jesus. Amém. Amém. Più un giorno insieme. Mais um dia juntos. Siamo così allegri, amém? Estamos felizes assim. Perché questo è il giorno che il nostro Dio ci ha fatto. Porque esse é o dia que Jesus fez. Alleluia. Amém. Aprite i vostri cuori, Abra o seu coração, preparatevi se preparem, perché Dio ci parlerà. porque Deus vai falar com vocês. E noi siamo così contenti per questo. E nós estamos assim contentes por isso. Perché la sua voce Porque a sua voz è la cosa più preziosa che abbiamo. é a coisa mais preciosa que nós temos. Sentire la sua voce Ouvir a sua voz è un vero privilegio. é um verdadeiro Un privilégio. privilegio muoversi Um privilégio mover-se attraverso la sua voce. através da sua voz. E questo è stato dato alla Chiesa. E isso foi dado à igreja. È un regalo da Dio per É um noi. presente de Deus para nós. E questa è la cosa più importante.
E essa é a coisa mais importante. Vivere attraverso la sua voce. Viver através da sua voz. Amém? Amém. Alleluia. E hoje voglio parlarvi un argomento molto importante. E hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante. Una cosa che Dio mi sta parlando da magari 2 settimane. Uma coisa que Deus está me falando talvez umas 2 semanas já. Abbiamo parlato tra noi Sim. Nós falamos sobre isso entre nós. e Dio è meraviglioso, E Deus é maravilhoso. perché io ho percepito che Lui non parlava soltanto a me, Porque eu percebi que Ele não estava falando só comigo. ma anche quando abbiamo parlato tra noi, Mas também quando nós falamos entre nós. Priscilla mi ha raccontato quello che Lui stava parlando a lei Priscila me disse aquilo que Ele estava falando com ela. e è stato tutto collegato. E estava tudo ligado. Alleluia. Aleluia. Questo argomento di oggi, Então esse assunto de hoje, la Chiesa di Gesù. a Igreja de Jesus. E io inizio chiedendoti, E eu começo te perguntando, come il mio marito fa spesso, como sempre faz meu marido, cos'è essere la Chiesa? o que é ser a igreja? Cosa è essere la Chiesa? O que é ser a igreja? Secondo me, in questi tempi di pandemia, Eu acho que durante esse tempo de pandemia, siamo stati sfidati a capire veramente cosa sia la Chiesa di Cristo. nós temos sido desafiados a entender verdadeiramente o que é ser a igreja de Jesus. Stiamo affrontando un modo totalmente diverso di vivere in tutto. Nós estamos enfrentando um jeito totalmente diferente de viver em tudo. Lavorare, studiare, festeggiare, trovare gli amici e anche essere Chiesa. Trabalhar, estudar, festejar, encontrar os amigos e também de ser igreja. Siamo abituati a trovarci in persona, Nós estamos acostumados a se encontrar pessoalmente, senza niente che ci bloccasse. sem que nada nos prendesse. Però Mas non abbiamo mai pensato che il nostro andare e venire sarebbe cambiato. nós não tínhamos nunca pensado que o nosso ir e vir seria mudado. La libertà, il diritto di andare e venire è garantito dalla nostra Costituzione. A liberdade, o direito de ir e vir é garantido pela nossa Constituição, Però anche il diritto della vita. mas também o direito à vida. E quando la vita è messa in rischio, E quando a vida é colocada em risco, le cose cambiano. as coisas mudam. Il diritto alla vita è stato posto al di sopra. O direito à vida é colocado acima. La paura di morire, tutto il terrore intorno a noi su questa situazione del Covid. Então, o medo de morrer, todo o terror em torno a nós dessa situação do Covid, Ci fa pensare in modo diverso. nos faz pensar num modo diferente. Quindi, come sempre dice il mio marito, Então, como sempre diz o meu marido, domanda: pergunta: qual è il nostro ruolo in questo nuovo scenario? qual é o nosso papel nesse novo cenário? Il nostro ruolo deve cambiare? O nosso papel deve mudar? Pensate. Pensem. Ho sentito un'amica nei giorni scorsi, Eu ouvi uma amiga minha nos dias passados. parlavamo di come sono le cose. Nós falávamos de como são as coisas. E lei mi ha detto una frase che mi ha fatto riflettere. E ela me disse uma frase que me fez refletir. Lei ha detto: stiamo reimparando a essere Chiesa. Ela me falou, nós estamos reaprendendo a ser igreja. E da un tratto mi sono trovata riflettendo su questo. E de repente eu me peguei refletindo sobre isso. Questa frase rimaneva nella mia testa. E essa frase permanecia na minha mente. Sono andata subito da Dio. E eu fui falar com Deus. Gesù, cosa vuoi di noi in questo tempo? Jesus, o que tu queres de nós nesse tempo? Dobbiamo cambiare il nostro modo di essere Chiesa? Devemos mudar o nosso jeito de sermos igreja? Cosa dobbiamo imparare? O que nós precisamos aprender? Cosa veramente importa? O que realmente importa? E lui mi ha risposto: E ele me disse, ele me respondeu:
Dovete rientrare nel modo giusto. Vocês devem Voltar. retornar no modo certo. Dovete rientrare nel modo giusto. Vocês devem retornar ao modo certo. Sto rilasciando questa situazione su di voi Eu estou permitindo essa situação sobre vocês perché possiate ritrovare il modo giusto di essere chiesa. para que vocês possam reencontrar o modo certo de ser igreja. Wow! Uau! Ritrovare il modo giusto di essere chiesa. Reencontrar o jeito certo de ser igreja. Cosa significa questo? O que significa isso? Siamo tutti sbagliati? Estamos todo mundo errado? Non lo so. Não sei. Vedremo. Veremos. Amém. E spesso quando pensiamo in come essere chiesa, ritroviamo il libro degli Atti. Muitas vezes quando nós pensamos em como ser igreja, nós retornamos ao livro de Atos. E è vero, lì ci sono tutti i movimenti della chiesa. E é verdade, ali estão os movimentos da igreja. Come la chiesa lavorava, si muoveva, come era strutturata, organizzata. Como a igreja trabalhava, como ela se movia, como era estruturada, como era organizada. Però mi sono trovata a pensare in quella chiesa che Gesù cerca. Mas eu me encontrei pensando sobre aquela igreja que Jesus procura. Quella che lui vuole ritrovare negli ultimi giorni. Aquela que ele quer reencontrar nos últimos dias. E mi sono mossa verso il libro di Apocalisse. E eu então me voltei para o livro de Apocalipse. E le cose che lo Spirito diceva alle chiese. As coisas que o Espírito dizia às igrejas. E adesso ti chiedo di fare attenzione in alcuni punti che penso che Dio vuole parlarci. E agora eu te peço a prestar atenção a alguns pontos que eu acho que Deus quer falar conosco. Io sento che Dio vuole liberare alcune chiavi. Eu sinto que Deus quer liberar algumas chaves. Magari rafforzare alcune chiavi. Talvez reforçar algumas chaves. Perché diventiamo la chiesa che Lui vuole. Para que nós nos tornemos a igreja que Ele quer. Così leggiamo insieme. Então vamos ler juntos. Prima parte troviamo lì in Apocalisse 2 fino a 5. Primeira parte, Apocalipse 2, de 2 a 5. La carta alla chiesa di Efeso ci dice: A carta à igreja de Éfeso diz: Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas que não são, e descobriu que eles eram impostores. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non si ravvedi. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Così la fatica, la costanza, non sopportare i malvagi, confrontare la bugia sono cose belle. Então assim, a sua perseverança, a sua constância, não suportar os maus,
confrontar as mentiras são coisas bonitas, ma non sono niente se mas não são nada se abbandoniamo il primo amore. abandonamos o primeiro amor. Cosa sarebbe il primo amore? O que seria o primeiro amor? La passione, la centralità di Cristo nella nostra vita, la nostra resa assoluta. Abandonar o primeiro amor, a paixão, o centro, a centralidade de Cristo na nossa vida, o nosso rendimento, nossa rendição absoluta. Questo abbiamo tutte le altre cose, ma non abbiamo la passione, non è niente. Se nós temos todas as outras coisas, mas não temos a paixão, nós não temos nada. La centralità di Cristo nella nostra vita, O centro de Cristo na nossa vida, la nostra resa assoluta. a nossa entrega absoluta. Questo è quello che Dio cerca. É isso que Deus procura. E la via per ritrovare il primo amore è ravvedersi. E o caminho para reencontrar o primeiro amor é arrepender-se. E purtroppo tante volte soltanto la durezza della vita ci fa ripensare le cose. Infelizmente, tantas vezes, quanto a dureza da nossa vida nos faz repensar as coisas. Apenas la durezza. Soltanto. Apenas a dureza da vida nos faz repensar as coisas. I nostri cuori induriti sono ammorbiditi attraverso le cose che ci accadono. E os nossos corações endurecidos são amolecidos através dessas coisas que acontecem. Ravvedersi, cosa significa? Arrepender-se, o que significa? Il verbo indica un cambiamento del modo di pensare. O verbo significa uma mudança no jeito de pensar. Una trasformazione radicale della persona. Uma transformação radical da pessoa. Che rinuncia alle proprie attitudini Que renuncia às suas próprias atitudes sbagliate per erradas, adottare un nuovo comportamento e una nuova prospettiva, para adotar um novo comportamento e uma nova perspectiva, conformi alla volontà di Dio. conforme a vontade de Deus. Io ti chiedo, Eu te pergunto, cosa questo ti fa pensare? e no que isso nos faz pensar? Guarda adesso la tua vita. Olha um pouquinho para a sua vida. Ricordiamoci da dove siamo caduti. Vamos nos lembrar onde nós caímos. Ogni giorno Todos os dias. possiamo cadere. Podemos cair. Cadere, giusto? Cadere. Possiamo cadere. Todos os dias nós podemos cair. In piccole cose. Nas pequenas coisas. La passione è stata rubata. A paixão nos é roubada. O entusiasmo è stato rubato. O entusiasmo muitas vezes é roubado. E Dio ci sta chiedendo. E Deus está pedindo. Fare attenzione. Presta atenção. Fare attenzione. Presta atenção. Perché io voglio una chiesa appassionata. Porque eu quero uma igreja apaixonada. Che vive per me. Que vive por mim. Che pensa in me tutto il tempo. Que pensa em mim todo o tempo. Come una donna, un uomo appassionato. Como uma mulher ou um homem apaixonado. Não é così? Não é assim? Pensiamo in tutto il tempo. Pensamos em todo o tempo. Cosa posso fare per lui, per lei? O que eu posso fazer para ele, para ela? Oh, non vedo l'ora di trovarci. Ai, não vejo a hora de encontrá-lo. Ok, una lasagna per te, va bene? Okay. Sei appassionato per la lasagna, va bene. La lasanha della donna. Posso fare? O que eu posso fazer para mim? Uma lasanha. Amém. Dio ti sta chiedendo. Dio ti sta chiedendo. Io Deus penso... está te perguntando. E adesso, primo punto, dobbiamo ricordarsi. Então, o primeiro ponto nós devemos nos lembrar. Una chiesa appassionata. Uma igreja apaixonada. Dio sta cercando Deus está procurando. e venirà portare una chiesa appassionata. E Ele vem buscar uma igreja apaixonada. Alleluia. Amém. Aleluia. Secondo punto che mi ha fatto riflettere. O segundo ponto que me fez refletir. Apocalisse 2:10. Apocalipse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. 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 Non temere quello che av
Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, O diabo lançará alguns de vocês na prisão per mettervi alla prova. para prová-los. E avrete una tribolazione per 10 giorni. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Cosa questo ci fa vedere? E o que isso nos faz ver? Che la Chiesa di Cristo soffre. Que a igreja de Cristo sofre. Siete d'accordo con me? Você concorda comigo? La Chiesa di Cristo A soffre. igreja de Jesus sofre. Dio ci permette soffrire. Deus nos permite sofrer. Cose brutte ci accadono. Coisas accadono. ruins nos acontecem. È vero. É verdade. Dobbiamo capire che saremo perseguitati. Devemos entender que nós seremos perseguidos. E in questo punto Dio mi diceva: E a esse ponto Deus me dizia: dovete conoscere il mio carattere, chi sono. vocês devem conhecer o meu caráter, quem eu sou. Le mie promesse non cambiano mai. As minhas promessas não mudam nunca. Rimanete fermi in me Permaneçam firmes em mim e non nella paura. e não no medo. Io sono fedele. Eu sou fiel. Penso che anche Dio vuole sottolineare questa cosa di paura. Eu acho que Deus quer que a gente sublinhe essa coisa de medo. Lui è fedele. Ele é fiel. La settimana scorsa abbiamo sentito sulla paura. Na semana passada nós ouvimos sobre o medo. E queste cose ci accadono per farci prigionieri della paura. E essas coisas acontecem para nos fazer prisioneiros do medo. Ma Dio ci chiama per essere liberi. Mas Deus nos chama para sermos livres. Liberi. Livres. Liberi di tutta la paura. Livres de todo medo. Stiamo affrontando tempi di paura, non è vero? Nós estamos enfrentando tempos de medo, não é La verdade? malattia, la A economia. doença, a economia. Siate fedeli, io vi darò la corona della vita. Sejam fiéis e eu vos darei a coroa da vida. La speranza l'abbiamo. A esperança nós temos. Amen? Amém. La speranza l'abbiamo. Na esperança nós temos. Anche devo dirvi che un punto del carattere di Dio che voglio mettere in evidenza Também eu quero dizer que um ponto do caráter de Deus que eu quero colocar em evidência è la sua fedeltà. é a sua fidelidade. Ma Dio anche vuole trovare una chiesa fedele. Deus também quer encontrar uma igreja fiel. Dio dà molto valore alla fedeltà, Deus valoriza muito a fidelidade, più della capacità, mais do que a capacidade. più della capacità. Mais do que a capacidade. Fare attenzione in questo. Presta atenção nisso. Fedeltà è più importante che la capacità. A fidelidade é mais importante do que a nossa capacidade. Avete sentito questo? Ouviram isso? La fedeltà è più importante che la capacità. A fidelidade é mais importante do que a capacidade. Priscilla, la fedeltà è più importante che la Amém. capacità. Priscila, a fidelidade é mais importante do que a capacidade. Carla, la fedeltà è più importante che la capacità. Carla, a fidelidade é mais importante do que a capacidade. Jean, la fedeltà è più importante che la capacità. Jean, a fidelidade é mais importante do que a capacidade. Pedro, Fábio, Pedro, Adivaldo, Fábio, Adivaldo, la stessa cosa. a mesma coisa. Tutti voi, la Todos stessa vocês, cosa. a mesma coisa. Amen. Amém? La fedeltà è più importante che la capacità. A fidelidade é mais importante do que a nossa E capacidade. Dio vuole trovare una chiesa fedele. E Deus quer encontrar uma igreja fiel. Sai che un cuore fedele vale di più che un cuore pieno di talenti? Você sabe que um coração fiel vale muito mais do que um coração cheio de talentos? Talenti non sono niente se tu non sei una persona fedele ai principi. Os talentos não são nada se você não é uma pessoa fiel no início. Così la fedeltà è più importante che l'abilità.
Assim, a fidelidade é mais importante do que a habilidade. Perché Dio ci dà capacità, ciò che Lui desidera. Porque Deus nos dá a capacidade que Ele quer, Per ciò che Lui desidera. para aquilo que Ele deseja. Così, secondo punto. Então, assim, segundo ponto. Non temere, non temere. Não, segundo ponto, não temas. Sii fedele. Sejam fiéis. Amen? Amém. Sii fedele. Seja fiel. Rimanete fedele. Permaneçam fiéis. Terzo punto, Apocalisse 2,14. Terceiro ponto, Apocalipse 2,14. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di far cadere i figli di Israele. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, Inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Così Dio ci sta parlando. Assim que Deus está nos falando. Dio ci chiama alla purezza, Deus nos chama à pureza, alla santità. à santidade. Ma guardate ragazzi, Mas olha, gente, io pensavo è un livello di purezza diverso, mas eu estava pensando um nível de pureza diferente. un livello straordinario di purezza. Um nível extraordinário de pureza. Alla purezza nella mente e nelle pratiche. A pureza na mente e nas práticas. Le nostre abitudini devono essere pure. Os nossos hábitos devem ser puros. Non dobbiamo avere la nostra mente divisa. Não devemos haver a nossa mente dividida. Mente divisa, fare attenzione in Presta questo. atenção, mente dividida. La parola di Dio ci dice Giacomo 4, 7 fino a 10. A palavra de Deus diz em Tiago 4, 7 a 10. Sottomettetevi, giusto? Sottomettetevi dunque a Dio, Portanto, submetam-se a Deus. ma resistete al diavolo. Resistam ao Mi diabo. piace questa parte. Resistete al diavolo Eu gosto dessa parte. Resistam ao diabo. ed egli fuggirà da voi. E ele fugirá de vocês. Dobbiamo fare resistenza, ragazzi. Nós devemos fazer uma Questo resistência, è il gente. nostro ruolo, fare resistenza. Esse é o nosso papel, fazer a Questo mi resistência. infoca. Depois Mi também. infoca, mi fa bruciare. Isso queima em mim. Avvicinatevi a Dio e Ele si avvicinerà a voi. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pulite le vostre mani, ó peccatori, Pecadores, limpem as mãos de vocês. e purificate i vostri cuori, ó doppi d'animo. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore e Egli vi innalzerà. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Questo è molto potente. Isso é muito poderoso. Molto potente, muito perché io poderoso. penso che Dio ci vuole purificare. Porque eu penso que Deus quer nos purificar. Ma Lui vuole ci purificare in un modo più profondo. Mas Ele quer nos purificar num jeito mais profundo. Più profondo. Mais profundo. I miei pensieri, Os nossos pensamentos, i miei os desideri, meus desejos, il mio atteggiamento, o meu comprometimento, a postura. meus posicionamentos. La versione in italiano dice doppi d'animo, A versão em italiano fala em ânimo dobre. però alcune versioni in portoghese usano il termine mente divisa.
Mas algumas versões em português usam o termo mente dividida. E a me piace questo perché le nostre attitudini provengono dalla nostra mentalità. E a mim, eu gosto disso. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas provêm da nossa mentalidade. Quando la nostra mentalità è divisa tra la parola di Dio e gli altri concetti, Quando a nossa mentalidade está dividida entre a palavra de Deus e os outros conceitos, la nostra mente diventa divisa. a nossa mente se torna dividida. Così Apocalisse 2, 25 fino a 28, il testo finisce dicendo: Apocalipse 2, 25 até 28, o texto termina dizendo: soltanto quello che avete tenetelo fermemente finché io venga. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine. Até que eu venha, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, Darò potere sulle nazioni. darei autoridade sobre as nações. Ed egli ti reggerà con una verga di ferro. Ele as governará com um cetro de ferro E le frantumerà come vasi d'argilla. e as despedaçará como a um vaso de barro. Come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. e gli darò la stessa del mattino. Também lhe darei a estrela da manhã. La stella del mattino, A scusa. estrela da manhã, desculpe. Gloria a Dio. Glórias a Deus. Glória a Glória Dio. a Deus. Abbiamo una promessa. Nós Amém. temos uma promessa, amém. Darò potere sulle nazioni. Darei poder, Nazioni. poder sobre as nações. Alleluia, scusa. Darò potere sulle nazioni. Eu darei poder sobre as nações. E così Dio ci sta parlando. E assim Deus está nos falando. Cercare la santità fermamente. Busquem a santidade firmemente. Fermamente, in ogni Firmemente, cosa. em todas as In coisas. ogni dettaglio della tua vita. Em cada detalhe da sua vida. Nel tuo cuore, guarda adesso il tuo cuore. Nesse momento, olhe o seu coração. Ogni parola che esce dalla nostra bocca. Cada palavra que sai da nossa boca. Ogni pensiero. Cada pensamento. Questo è quello che il mondo vedrà. É isso que o mundo verá. La tua santità. A sua santidade. La tua santità fa gridare. A sua santidade faz gritar. Alleluia. Quarto punto, Apocalisse 3, 1 e 2. Quarto ponto, Apocalipse 3, 1 e 2. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: queste cose dice colui che ha i 7 spiriti di Dio e le 7 stelle. Estas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, mas sei morto. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. E cosa Dio ci sta parlando? E o que Deus está falando? Siamo la Chiesa viva. Nós somos a igreja viva. L'amore di Dio ci ha portato la vita. O amor de Deus nos trouxe a vida. La vita si vede nell'azione, A vida se vê nas ações, nelle attitudini. nas atitudes. Una Chiesa che ama a Dio e le persone. Uma igreja que ama a Deus e as A pessoas. Dio e le A persone. Deus e as pessoas. Una Chiesa che si muove verso gli altri. Uma igreja que se move aos outros. Che si interessa per ciò che succede intorno a noi. Que se interessa por tudo que acontece no nosso entorno. Non vede solo il suo ombelico. Não olha só para o seu umbigo. Non vive per sé stessa. Não vive só para si mesma. Dobbiamo mostrare le opere d'amore. Devemos mostrar as obras do amor. Dobbiamo mostrare le opere d'amore. Nós devemos mostrar as obras do amor. Questo è l'anno del selfless. Esse é o ano do... É em inglês ainda, né? Priscila, boa.
altruismo. Altruismo, giusto? Altruismo. Stava cercando la mia mente. Questo è l'anno del selfless. Esse é o ano do altruismo. E in inglese self, io. Em inglês, self, eu. Less, meno. Less, menos. Selfless. Selfless. Meno di me. Menos de mim, Più di te. mais de ti. Io devo guardare intorno a me. Eu devo olhar no meu entorno. Meno di noi, più degli altri. Menos de nós e mais dos outros. Le opere mostrano il nostro carattere. As obras mostram o nosso caráter. Chi siamo? Quem nós somos. Il nostro DNA deve essere l'amore. O nosso DNA deve ser o amor. Perché questo è il nostro Dio. Porque este é o nosso Il Deus. suo DNA. Esse é o seu DNA. DNA. Come si dice? DNA. DNA. Questo è il DNA di Dio. Esse é o DNA de Deus. Quante opportunità abbiamo in questi tempi di dimostrare il nostro amore? Quantas oportunidades nós temos nesse tempo para demonstrar o nosso amor. Guarda intorno a te. Olha em volta de você. Non pensate solo nelle tue necessità, Não pensem somente nas tuas necessidades, perché intorno a te accade tante cose. porque em volta de você acontecem tantas coisas. Tu devi muoversi attraverso la volontà di Dio. Vocês devem se mover através da vontade de Deus. E Dio ci sta chiamando a muoversi verso gli altri. E Deus está nos chamando a nos mover pelos outros. Quarto punto, vivere e praticare l'amore. O quarto ponto, viver e praticar o amor. Vivere e praticare l'amore. Viver e praticar o amor. Questa è la chiesa che Dio cerca. Essa é a igreja que Deus procura. Quinto punto. Quinto ponto. E questo punto è una bomba per noi, ragazzi. E esse ponto é uma bomba para nós. È una bomba vera. É uma bomba de verdade. Apocalisse 3, 7, 8. Apocalipse 3, 7 e 8. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Io so che hai poca forza. Eu sei que você tem pouca força. Io so che sei debole. Eu sei que vocês são fracos. Io so che sei senza capacità. Eu sei que você não tem capacidade. Ma io ho aperto le porte. Mas eu abro as portas. Io, soltanto io apro le porte. Só eu abro as portas. Io, il tuo Dio potente. Eu, o seu Deus poderoso. Io non guardo la potenza su di voi. Eu não vejo o poder de vocês. Io ho tutto il potere. Eu tenho todo o poder. Io ho aperto le porte. E eu tenho aberto as portas. Eu abri as portas. Una chiesa consapevole della sua debolezza. Uma igreja consciente da sua fraqueza. Una chiesa dipendente da Dio. Uma igreja dependente de Deus. Una chiesa con poca forza naturale per aprire la porta. Uma igreja com pouca força natural para abrir as portas. Ripetete con me, pur avendo poca forza. Repete comigo, mesmo havendo pouca força. Pur avendo poca forza. Mesmo tendo pouca força. Poca perizia, magari poche persone, poche risorse come noi. Pouca habilidade, talvez poucas pessoas, poucos recursos como nós.
Cos'è questo? O que é isso? Niente per Dio. Nada para Deus. Niente per Dio. Nada para Deus. Perché quello che importa Porque aquilo que importa è che noi capiamo é que nós entendamos che Lui ha tutta la forza. que Ele tem toda a força. Lui ha il potere Ele tem o poder per aprire e chiudere. para abrir e para fechar. E Lui ci ha detto, E Ele nos disse: io ho aperto le porte. eu abri as portas Davanti a voi. na frente de vocês, Davanti a voi. diante de vocês. Io ho aperto le porte. Eu abri as portas. Venite con me. Venham comigo. E Dio anche mi parlava, la porta che Dio ha, solo Lui può aprire, solo Lui può aprire. Mas a porta que Deus tem, só Ele pode Con il abrir. suo spirito, Com o seu espírito. non le strategie, Não as estratégias. non le strategie umane, Não as estratégias humanas. non la capacità umana, Não a capacidade humana. ma il potere. Mas o poder. Non mette la tua fiducia nella tua capacità. Não coloca a tua confianza na tua capacidade. Quando tu ti guardi e non vedi niente e pensi, io non posso fare. Quando você olha para você mesmo e pensa, eu não consigo fazer. È vero. É verdade? Tu non puoi fare. Você não pode mesmo. Perché chi fa è Dio. Porque quem faz é Deus. È Lui che fa. É Ele que faz. E tu devi capire questo. E você tem que entender isso. Non dipende di te. Não depende de você. Dipende da Lui. Depende dele. Il suo tempo. No seu Il tempo. suo tempo. No seu tempo. Sai, io vorrei raccontare una cosa che ho sentito, penso che questa settimana scorsa anche. Eu quero contar uma coisa que eu senti essa semana que passou. Mi ha colpito tanto il mio cuore. Preencheu tanto meu coração. Era una donna nel devotional. Era uma mulher num devocional. Lei raccontava la sua esperienza di iniziare insieme al suo marito una chiesa vicino qua a noi. E ela contava a experiência de iniciar uma igreja perto de nós aqui com seu marido. Loro sono rimaste lì per 2 anni. Eles ficaram ali por 2 anos. E loro sono una coppia missionaria. E eles são um casal missionário. Sono venuti dal Perù Vieram do Peru e già hanno girato in tanti altri posti. e já passaram por vários lugares. Hanno avuto tante esperienze. Tiveram várias Loro experiências. sono una famiglia di 5 persone. São uma família de 5 pessoas. E lì, in quella esperienza qua in Italia, E nessa experiência que eles tiveram aqui na Itália, lei ha raccontato che la chiesa non avanzava. e ela disse que a igreja não avançava. Così Dio vi ha dato una direzione di venire a Milano, E daí Deus deu uma direção a eles para virem a Milão. ritornare a Milano. De voltar para Milão. E lei chiedeva a Dio, ma Dio, cosa succede qua? 2 anni lavorando per te, non vedo niente. Mas Deus, ela falava com Deus, Deus, mas estou 2 anos trabalhando aqui, eu não vejo nada. E dopo, quando loro sono trasferiti a Milano, velocemente le cose accadono con loro, i suoi figli sono tutti inseriti nel ministero, anche loro. E logo que eles vieram, de repente as coisas começaram a acontecer, os filhos deles estavam também inseridos no ministério. E lei ha detto, lì la prova era l'obbedienza. E ali, naquela situação, a prova era a obediência. I frutti magari non avete visto, Os frutos talvez não tenham visto, però siete stati in una prova di obbedienza. mas eles estiveram numa prova de obediência. E questo mi ha colpito tanto perché tante volte guardiamo i frutti E isso me atingiu tanto, porque muitas vezes a gente olha os frutos e pensiamo, oh, non lo abbiamo. e pensamos, a gente não tem, Ma Dio sta lavorando. mas Deus está trabalhando. E anche Lui chiede la tua obbedienza. E Ele também pede a sua obediência. Rimanete fedeli, Permaneçam fiéis, perché la porta che Lui apre, porque a porta que Ele abre, nessuno può chiudere. ninguém pode fechar. Però chi apre è Lui. Mas quem abre é Ele, È il suo potere. é o seu poder. E attraverso di che Lui apre?
E através do que ele abre? La chiave di Davide, A chave de Davi, la resa totale, a entrega total, l'adorazione piena, a adoração cheia, Plena. completa, plena. la centralità di Cristo nella vita. O centro de Cristo na vida. Così Dio ci sta parlando. Assim que Deus nos está falando. Adorare senza cessare. Adorar sem cessar. Adoralo tutto il tuo tempo. Adora a Deus em todo o tempo. Tutte le cose che fa ogni giorno. Todas as coisas que você faz todo dia. Adoralo. Adora Deus. Adoralo quando está cucinando, Adora quando você está cozinhando, lavorando, trabalhando, pulindo la casa. limpando a casa. Adoralo. Adora-lo. Ti ricordi di chi sei tu Dio. Te lembra de quem que é o seu Deus. Di chi sei il tuo Dio. Quem é o seu Deus. E adoralo. E adora. La chiave che aprirà tutte le porte. Questa è la chiave che aprirà tutte le porte. Essa é a chave que abrirá todas as portas. Non la nostra capacità, ma i nostri cuori di adoratori. Não a nossa capacidade, mas o nosso coração de adorador. Questo è quello che il nostro Dio cerca. É isso que o nosso Deus procura. La parte che non sarà tolta. A parte que não será tirada. Questa è la parte che non sarà tolta. Essa é a parte que não será tirada. Conosciamo una storia molto famosa di Marta e Maria, giusto? Nós conhecemos uma história muito famosa de Marta e Maria, Io não é leggerò verdade? per te velocemente. Eu vou ler para vocês rapidinho. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ma Marta, tutta la presa dalle faccende domestiche, venne e dice: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Digli dunque che mi aiuti. Diz-lhe que me ajude. Ma il Signore gli rispose: Marta, Marta, tu ti affanni, sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Non le sarà tolta. Não lhe será tirada. Alleluia. Aleluia. Cercate un cuore di adoratori. Busquem um coração de adoradores. Tutto il tempo adora il tuo Todo Dio. o tempo adora o seu Deus. Rendi il tuo cuore a Lui. Rende o seu coração a E Ele. per finire, il sesto punto. Para terminar, o sexto ponto. Apocalisse 3, 15 fino a 17. Apocalipse 3, de 15 a 17. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Eu conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Oh, fosse tu pur freddo o fervente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Una chiesa che conosce la sua fragilità. Uma igreja que conhece a sua fragilidade. Ci abituiamo a vivere con Dio e essere benedetti. Nós nos acostumamos a viver com Deus e a sermos abençoados. Piano piano ci diventiamo autosufficienti.
E pouco a pouco a gente vai se tornando autossuficiente. e così raffreddiamo. E assim nós resfriamos. Ci diventiamo preoccupati con i nostri affari, la nostra A giornata. gente fica preocupado com os afazeres, com os nossos dias. Ci dimentichiamo che Lui è chi ci benedice. E a gente esquece que é Ele que nos abençoa. Che senza di Lui siamo poveri, ciechi e nudi. Que sem Ele nós somos pobres, cegos e nus. Senza niente. Sem nada. Così diventiamo tiepidi, E assim nos tornamos mornos. diventiamo religiosi. Nos tornamos religiosos. Religiosos. Facciamo tutto nel modo giusto, Fazemos tudo do jeito certo. preghiamo con Oramos i nostri figli, com os nossos filhos. così, ma il nostro cuore è Mas- tiepido. Mas o nosso coração está morno. E questa è una delle più sottili strategie di Satana. E essa é uma das estratégias de Satanás mais sutis. Quando ci rendiamo conto, siamo messi nella corsa della vita. E quando a gente se percebe, a gente está na corrida da vida. Dove il centro diventa-se sopravvivere Onde o centro da vida é sobreviver, se torna sobreviver. e non vivere per Lui. E não viver para Ele. Alla fine, purtroppo, ci allontaniamo e cadiamo nel peccato. E no fim, infelizmente, nos afastamos de Deus e caímos em pecado. Perché siamo stati anestesisti, Porque estamos anestesiados, senza temere a Dio. sem temer a Deus. Il testo continua dicendo, O texto continua dizendo: Apocalisse 3:18. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del colirio per ungerti gli occhi e vedere. Apocalipse 3:18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Così siamo deboli, Assim que nós somos fracos. siamo totalmente deboli. Nós somos totalmente fracos. Se vogliamo ricchezza, Se nós queremos riqueza, dobbiamo comprare l'oro di Lui. se nós queremos riquezas, devemos comprar o ouro dele. Dobbiamo comprare da Lui l'oro Nós devemos comprar o ouro dele, purificato. purificado Dal fuoco per arricchirti, perché questa è la vera ricchezza. purificado pelo fogo Per arricchirti, per enriquecersi. para enriquecer-se, porque essa é a verdadeira riqueza. Dio vuole una chiesa calda, fervente, che capisce la sua dipendenza di Lui. Deus quer uma igreja quente, fervendo, que entende a sua dependência Che dele, capisce che dipende da Lui. que entende que depende dele. Dio vuole questa chiesa, ragazzi. Deus quer esta igreja, gente. Sesto punto, dipendente di Lui, così calda. Sexto ponto, dependentes dele, assim quentes. Possiamo essere caldi se dipendiamo di Lui. Nós podemos ser quentes se nós dependemos dele. Se riconosciamo la nostra debolezza, Se reconhecemos a nossa fraqueza, che non siamo niente senza di Lui, que nós não somos nada il sem nostro ele. peccato, O nosso la pecado, sua misericordia, a sua ogni misericórdia, giorno su di noi, todos os dias sobre nós. rallegrarsi della salvezza, O alegrar-se na salvação, perché questo è il regalo più prezioso che Lui ci ha dato. porque esse é o presente mais precioso que ele nos deu. All'allegria della salvezza, A alegria da salvação. ogni giorno Todos os siamo dias. stati purificati dei nostri peccati. Nós estamos sendo sempre purificados do nosso pecado. Dobbiamo ravvedersi. Nós devemos nos avaliar, nos arrepender. Io vorrei adesso invitare Priscilla che condividerà una parte alla fine di questa parola, perché lei ha fatto un'esperienza bellissima con Dio e così io la lascio di parlare adesso. Agora eu quero que a Priscila compartilhe uma experiência que ela teve com Deus. E agora eu vou deixar ela falar. Amém. Io traduco. Ok. Io traduzo. Quem nós somos? Para onde nós estamos indo? Chi siamo? Dove stiamo andando?
Io credo con tutto il mio cuore che ognuno di noi sia un essere individuale con caratteristiche uniche e sorprendenti. Eu creio que cada um de nós é um ser individual com características únicas e surpreendentes. Ecco perché quando qualcuno muore ci manca. E é porque quando alguém morre que realmente nos faz falta. Noi sappiamo che tutti moriranno, Nós sabemos que todos morrerão, ma quella persona ci mancherà. mas aquela pessoa vai te fazer falta. Perché ci sono cose che soltanto quella persona ha fatto, Porque existem algumas coisas que somente aquela pessoa fez. cose che ci segnano. Coisas que nos marcam. Un esempio. Um exemplo. Io ho pochi ricordi della mia mamma, Eu me lembro pouco da minha mãe, perché è morta quando avevo 7 anni. porque ela morreu quando eu tinha 7 anos. Ma ricordo che si è data agli altri. Mas eu me lembro que ela era muito dada às pessoas. Una cosa semplice. Uma coisa muito simples. Portava sempre uova fresche da una fattoria che era vicino a casa nostra. Ela sempre comprava ovos frescos de uma granja que era perto da nossa casa. E lei portava a suoi colleghi, E ela levava seus amigos, os seus colegas, perché erano molto meglio di quelli del supermercato. porque eram muito melhores do que aqueles comprados no supermercado. Anche se ci volesse un po' di lavoro portare un sacco di uova in macchina. Mesmo se isso dava para ela um pouquinho de trabalho, pegar ovos, levar no carro. È una cosa semplice, É uma coisa simples, ma ha fatto la differenza per le persone. mas fez a diferença para as pessoas. Ha mostrato che le importava. Ela mostrou que aquelas pessoas importavam para ela. Gesù sa, Lei era uma brava cristiana. sì. Era uma mulher cristã. Sì. Gesù sa cosa solo quella persona ha di speciale, Jesus sabe o que aquela pessoa, cada pessoa tem de especial, particolare. particular. Come la donna che voleva solo dissertarsi, ma che non sapeva neppure che sete avesse. É como a mulher que queria Saziare a sua sete. saciar a sua sede, mas não sabia onde ela poderia fazer isso. E come la vedova che aveva dato tutto. E como a viúva que deu tudo. Lui vedeva, sapeva, Ele via, sabia. gli altri no. Os outros não. E non dipendeva dalla condizione sociale o finanziaria o di qualsiasi altra cosa. Não dependia da condição social, dos recursos financeiros ou de qualquer outra coisa. Gesù usa la storia di gente comune nella Bibbia Jesus usa a história de pessoas comuns na Bíblia per insegnarci e insegnare così tante persone per così tanto tempo. para nos ensinar e ensinar também outras pessoas por tanto tempo. Quindi io so che quando morirò, Então, eu sei que quando eu morrer, qualcuno da qualche parte si ricorderà qualcosa che solo io potrei fare. que quando eu morrer, qualquer um de qualquer lugar vai se lembrar de alguma coisa que alguém em qualquer lugar poderá se lembrar de alguma coisa que só eu poderia fazer. O solo io facevo. Só eu fazia. Qualcuno ricorderà il tempo che io ho dato, Alguém vai se lembrar do tempo que eu dei, l'attenzione, a atenção, qualcosa di cui ho parlato in alcune situazioni. alguma coisa que eu falei em alguma situação, Situazioni in cui ho mostrato amore, affetto. situações que eu mostrei amor, afeto. Sai che io vengo da una creazione Eu venho de uma criação dove non c'era censura in senso buono. não tinha repressão, num bom sentido. Ho sempre avuto la libertà di portare qualsiasi Eu argomento, sempre pude falar do que eu queria, fare qualsiasi tipo di fazer domanda qualquer tipo de pergunta per mio papà, per la mia mamma. para meu pai, para minha mãe. Quindi io non avevo paura delle persone, Eu não tinha medo das pessoas, di chiedere, de perguntar, di de me esprimermi expressar, sempre. sempre. Tra un tempo Por um tempo, sono stata coinvolta con delle persone in chiese malate, eu me envolvi com pessoas em igrejas doentes. luoghi dove le persone sono i modelli e non Gesù. Lugares onde as pessoas são as referências e não Jesus. Nessuno è abbastanza buono, Ninguém era suficiente bom.
Naturalmente sappiamo che l'unico 100% è Gesù, Nós sabemos naturalmente que o único que é 100% é Jesus. ma nel senso della peculiarità del popolo, Mas no sentido das peculiaridades das pessoas. perché tutti vogliono o dovrebbero essere come il pastore tale, Porque todos deveriam ou queriam ou deveriam ser como tal pastor, oppure al figlio del pastore tale, ou talvez como o filho do pastor. e si è riflesso su di me per anni E isso me afetou por anos, in modo negativo, de modo negativo. come se le mie caratteristiche non fossero mai abbastanza. Como se aquilo que eu era não fosse suficiente. Sono diventata insicura Eu me professionalmente tornei insegura profissionalmente. e sono sempre stata una grande E eu professionista. sempre fui uma boa profissional. Personalmente sono diventata timorosa, Eu me tornei uma pessoa medrosa. avevo paura di essere rimproverata per essere quella che ero. Eu tinha medo de ser reprovada pelo que eu era. Non riuscivo a vedere quanto fossi unica in così tante cose. Eu não conseguia mais ver o quanto eu era única em tantas coisas. E oggi, dopo tanto tempo, E hoje, depois de tanto tempo, vivendo una realtà, vivendo un'altra realtà, vivendo scusa, uma outra realidade, una realtà sana, uma realidade sadia, vedo che Dio usa persone semplici, eu vejo que Deus usa pessoas simples, imperfette, imperfeitas, mas che sanno chi sono in Dio, que sabem quem são em Deus. conoscono le loro potenzialità, Conhecem as suas potencialidades, le sue qualità e forze as suas qualidades e forças e sono disponibili. e são disponíveis. Non sono disponibili, Mas não são disponíveis. não Não estão disponíveis, estão disponíveis. ma vogliono essere disponibili. Mas querem ser disponíveis. Un giorno, molto tempo fa, Dia, muito tempo faz, ho preso un impegno con Dio, eu fiz um compromisso com Deus. che non avrei mai detto no quando Dio, anche attraverso le persone, mi avesse chiesto di fare qualcosa per Lui. Que eu nunca diria não, mesmo se fosse através das pessoas, para Deus quando Ele me pedisse para fazer algo. Come parlare della sua parola, Como falar da sua palavra, benedire le persone in molti modi abençoar as pessoas de muitos modos. e anche cantare una E canzone. também cantar uma música. Ed è solo per questo sono qui oggi. E só por isso eu tô aqui hoje. Chi mi vede oggi di fronte a un ministero di lodi Quem me vê hoje à frente de um ministério de louvor, o addirittura di regia, dirigendolo, ou dirigindo louvor, e pensa che questa pensa di essere e importante. pensa assim, essa daí pensa que é importante. Chi pensa così davvero non mi E conosce, quem pensa isso não me conhece. perché io sono il tipo di persona che fa quello che deve fare. Eu sou o tipo de pessoa que faço o que tem que fazer. Sono molto pratica. Sou muito prática. Hanno bisogno di aiuto? Precisam de ajuda? Io aiuto. Eu ajudo. Hanno bisogno che preghi? Precisa que ore? Io prego. Eu oro. Hanno bisogno che pulisca il pavimento? Precisa que limpe o chão? Io pulisco. Eu limpo. Non mi piace, Não gosto, ma faccio. mas faço. Devo lasciare la mia vocazione per un po'? Devo deixar a minha vocação por um tempo? Me ne vado. Vou. Devo fare qualcosa? Devo fazer alguma coisa? Servire i piatti e rimuovere i piatti? Servir os pratos e tirar os pratos? Bruciare la mano nel risciò? Queimar a mão no richô? E ancora pulire i tavoli nella scuola dei miei figli? E também limpar as mesas na escola do meu filho? Lo faccio. Faço. E non sto romanticizzando o vittimizzando me stessa. E eu não tô romantizando ou me vitimizando. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Faccio quello che devo fare. Cosa volevo io della vita? O que eu quero da vida? Queria O que eu queria da vida? vivere in una casa ai margini della spiaggia. Viver numa casa na beira do rio. Na Da beira praia. da praia. Na beira do rio, sì, io abito.
Gostaria de ter uma casa na beira do mar. Io abito vicino al fiume adesso, Eu vivo próxima de um rio agora. però io volevo in spiaggia. Mas eu preferiria a praia. In un luogo dove le temperature sono sempre superiori a 25 gradi. Num lugar onde as temperaturas são sempre acima de 25 graus. E Dio abbia soltanto un cappotto per viaggiare. E eu queria só um casaco para viajar. Dove i giorni sono lunghi e il sole sorge presto. Onde os dias são longos e o sol surge rápido, surge cedo. Caribe. È cielo. Cielo, é o céu. E l'acqua del mare è calda. E a água do mar é quentinha. Ma dove sono finita? Mas onde eu fui parar? In un luogo dove la metà dell'anno è fredda. Più della metà. Sì. Em um ano onde a metade dele é frio. Dove le persone non vogliono ascoltare il Vangelo diverso da quello che loro non conoscono. Onde as pessoas não são muito abertas para ouvir o evangelho diferente da onde eu vim. Daqueles Daqueles que eu conheço. Com pessoas que não querem muito escutar um evangelho diferente daquele que eles já conhecem. O avere un'esperienza con Dio soprannaturale. Ou ter uma experiência sobrenatural com Deus. Conoscere un Dio meraviglioso e amorevole. Conhecer um Deus maravilhoso e amoroso. E Dio sono venuta perché? E eu vim pra cá. E eu vim. Por quê? Perché so che le persone stanno morendo senza conoscere Gesù. Porque eu sei que as pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. Literalmente. Sì, letteralmente. Ma non muoiono anche in Brasile? Mas não morrem também no Brasil? Sì, anche in Brasile. Também no Brasil. E molti possono razionalizzare dicendo: E muitos podem racionalizar dizendo: è stata una tua scelta. foi uma escolha sua. Sì, certo. Sim, foi, claro. Ma ora vi dirò quello che io ho capito di più importante in questa vita. E agora eu vou te dizer aquilo que eu entendi de mais importante nessa vida. O decidi con la tua mente, Ou você decide com a sua mente, la tua volontà e la tua ragione, sua vontade, sua razão, o decidi con le tue emozioni, con i tuoi sentimenti. ou você decide com as suas emoções, com os seus sentimentos, Oppure puoi decidere con il tuo spirito. ou pode decidir com o teu espírito. La Bibbia dice che ciò che è nato dallo spirito è spirito e ciò che è carne è carne. A Bíblia nos diz que aquele que é nato do espírito, nascido do espírito, é espírito, e aquele que nasce da carne é carne. Puoi naturalmente scegliere di decidere per la tua mente o per il tuo cuore. Você pode naturalmente decidir pela tua mente e pelo teu coração. Come molti dicono, segui il tuo cuore. Como muitos dizem, segue o teu coração. Ma l'unico modo per decidere e non pentirsi o soffrire o avere certeza e tranquillità Mas o único modo para se decidir e não se arrepender, ou sofrer e ter a certeza e a tranquilidade, è decidere nello spirito. é decidir no espírito. Avrei innumerevoli ragioni per non aver lasciato il Brasile, Eu teria inúmeras razões para não ter deixado o Brasil, ma tanti. mas muitas. Ma sono sicura nel mio spirito che sono dove dovrei essere. Mas eu estou muito certa no meu espírito que estou onde eu deveria estar. Con i bei tempi e gli altri molto male, Com bons tempos e outros muito maus. ma con la pace e la tranquillità Mas com a paz e a tranquilidade e riposo, e o descanso. perché era qualcosa deciso dallo spirito. Porque foi algo decidido pelo Espírito. Con la preghiera, il digiuno e i passi Com pratici. oração, jejum e também passos práticos. Tendiamo a fare drammi in tante situazioni, Nós tendemos a fazer dramas em tantas situações. ma quando maturiamo Mas quando nós amadurecemos, dobbiamo essere pratici. nós devemos ser práticos. Ci sono molte cose che dobbiamo decidere nello spirito, Existem muitas coisas que nós devemos decidir no Espírito. ma come? Mas como? Uno, preghiera, Oração, digiuno, jejum, saggi consigli, conselhos sábios, intimità con Dio, intimidade com Deus, tempo con Lui, tempo com Ele, lettura della parola, leitura da palavra, lode e adorazione. louvor e adoração. Ognuno di noi.
cada um de nós. essere uniti. Sermos unidos. Seres únicos. Seres únicos. Criati da un Dio maravilhoso. Uniti. Ah, Pera. sì, ho detto. Criados de um Deus maravilhoso e criativo. Lasciando i nostri segni Deixando as nossas marcas disponibili nelle sue mani. disponíveis nas suas mãos. Sai che il problema della Chiesa nel mondo Mas o problema da igreja no mundo è che invece di riunirsi e rafforzarsi, é que, ao contrário de reunir-se e fortalecer-se, i cristiani vogliono dividersi. os cristãos querem dividirem-se. Ma è nella unità che Dio comanda la Mas é benedizione. na unidade que Deus ordena a bênção. E ad un cuore contrito Ele non disprezzerà. Mas a um coração contrito, ele não desprezará. Quando siamo disponibili e viviamo nello Spirito, Quando nós somos disponíveis e vivemos no Espírito, cerchiamo le cose dello Spirito. procuramos as coisas do Espírito. Dio ci usa in modi mai E immaginati. Deus nos usa de maneiras nunca pensadas, nunca imaginavas. Fai quel che deve essere fatto. Faz aquilo que você deve fazer. Senza drammi. Sem dramas. Vivete e decidete nello Spirito. Vivam e Decidete. decidam. Vivam e decidam no Espírito. Siate disponibili. Sejam disponíveis. Dio ci userà e lo farà in noi e attraverso di noi. Deus nos usará e fará em nós e através de nós. Amém, ragazzi? Ragazzi, lo Spirito está parlando. Gente, o Spirito está falando. Lo Spirito está parlando. O Spirito está falando. Facciamo adesso un riassunto dei punti. Vamos fazer um resumo aqui dos pontos. Appassionarsi ogni giorno. Apaixonar-se cada dia, todos os dias. Temere, Não temer. temere, essere fedele. Não temer e ser fiéis. Cercare la santità fermamente. Buscar a santidade firmemente. Vivere e praticare l'amore. Viver e praticar o amor. Adorare senza cessare. Adorar sem cessar. Dipendere da lui, dipendente da lui e così dipendere da lui, scusa, e così calda. Depender de Deus e assim quentes. Essere caldo. E così essere caldo. E assim ser quente. Alla fine di tutte le carte, Dio li chiama al pentimento. Ao fim de todas as cartas, Deus Os chama. os chama ao arrependimento. Pentirsi, ravvedersi. Render-se, arrepender-se. Questo è quello che Dio ci sta parlando. É isso que Deus está falando conosco. Adesso vi chiedo di chiudere i vostri occhi. Agora eu te convido a fechar seus olhos. Sentiremo una canzone Nós vamos ouvir agora uma música. e fa di questa canzone la tua preghiera. E faz desta canção a sua oração. Ricordasi di tutto quello che abbiamo parlato. Lembre-se de tudo aquilo que nós falamos. Lascia che lo Spirito Santo possa guidarci in questo tempo. Eccomi, mi arrendo a te. Sono tuo e tu sei mio. Eccomi, mi arrendo a te. Oh,
Amém. Aleluia. Ciò che vuoi, ciò che vuoi, Signore. Fai ciò che vuoi. Aleluia. Aleluia, Signore. Aleluia, Senhor. Signore, vogliamo ritrovare il modo giusto di essere la tua Chiesa. Senhor, nós queremos reencontrar o modo certo de sermos a tua igreja. Vogliamo tornare al primo amore, Nós queremos voltar ao primeiro amor. ma per questo ci pentiamo. E por isso nós nos arrependemos. Ci pentiamo, Gesù. Nós nos arrependemos, Jesus. Chiediamo di perdonarci Nós te pedimos, perdoa-nos. perché ci allontaniamo dal primo amore. Porque nós nos afastamos do primeiro amor. Non togliere il nostro candelabro, Não tira o nosso candelabro. ma ti chiediamo anche mostraci dove siamo caduti. Mas também te pedimos, nos mostra onde nós caímos. Vogliamo tornare in questo luogo Nós queremos voltar a esse lugar e ricominciare. e recomeçar. Confessiamo anche la nostra paura, Signore. Nós também confessamos o nosso medo, Per Senhor. questo chiediamo perdono. Por isso nós te pedimos perdão. Vogliamo essere fedeli. Nós queremos ser fiéis. Vogliamo tornare alla purezza. Nós queremos voltar à pureza. Vogliamo tornare alla santità, Nós queremos voltar à santidade, alla purezza nella mente à pureza na mente e nelle e pratiche. nas práticas. Non vogliamo avere doppio animo. Nós não queremos ter ânimo dobre. Ci sottomettiamo al Signore. Nós nos submetemos ao Senhor. Vogliamo essere la tua Chiesa viva. Nós queremos ser a tua igreja viva. Una Chiesa che ama Dio e le Uma persone. igreja que ama a Deus e as pessoas. Che si interessa per ciò che succede intorno. Que se interessa por aquilo que acontece ao redor. Che non vive per se stessa. Que não vive para si mesma. Vogliamo mostrare le opere di amore. Queremos mostrar as obras de amor. Meno di noi, più degli altri. Menos de nós e mais dos outros. Una Chiesa con la resa totale. Uma igreja com rendição completa. L'adorazione piena. Adoração plena. La centralità di Cristo nella vita. A centralidade de Cristo na vida. Vogliamo adorare senza cessare. Queremos te adorar sem cessar. Vogliamo essere la tua Chiesa calda, Nós queremos ser a tua igreja quente. che capisce la sua dipendenza di te. Que entende a sua dependência de ti. Signore, vogliamo Senhor, nós queremos non temere, não ter medo. essere fedeli, Sermos fiéis. cercare la santità Buscarmos sempre a santidade. fermamente, Sempre. vivere e praticare l'amore, Viver e praticar o amor. adorare senza cessare, Adorar sem cessar. dipendere di te Depender de ti. e essere questa Chiesa E calda. ser essa igreja quente. Ci fa questo, Gesù. Nos faz isso, Jesus. Ci fa questo, Nos Signore. faz isso, Ti Senhor. chiediamo adesso, ci fa questo Te in noi. pedimos agora, faz isso conosco. Ci fa questo. Faz isso conosco. Ci fa questo oggi. Faz isso hoje. Ci fa questo ora. Faz isso agora. Oh, ci fa questo ora. Faz isso Chiediamo agora. questo perché sappiamo che, oh Pai, questo è il nostro desiderio, però questo anche è la nostra sfida, Gesù. Senhor, nós te pedimos isso porque é o nosso desejo, mas também o nosso desafio. Nós gritamos por isso, Senhor. Aleluia. Ci fa questo, Signore. Nos faz isso, fa Senhor. questo, Signore. Nos faz isso, Senhor. Nel nome di No Gesù. nome de Jesus. Alleluia.